Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello. Infelizmente, em novembro de 2022, nosso eterno Ranger Verde, Jason David Frank, morreu. Mas é inegável que o seu legado e o seu personagem Tommy Oliver permanecem vivos. Não só no live action, mas também nos quadrinhos. E galera, antes de continuar o vídeo, eu tenho uma coisinha para falar para vocês. Porque como eu falei no primeiro vídeo do ano 2023, teremos um novo membro aqui na família Projeção Nerd, que é o Megalo. E ele quer dar um recadinho para vocês. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Megalo e a partir de fevereiro estarei junto com o Igor trazendo diversos conteúdos para o canal. Entretanto, eu vou focar em uma área diferente. Eu vou falar sobre animes, mangás, jogos e derivados. Espero que vocês gostem. Hoje eu apareci aqui para falar sobre nossas novas miniaturas e o novo modelo da logo. Vocês podem ver aí na tela o trabalho que o Igor e eu estamos desenvolvendo juntos. Bom, eu estou preparando bastante material para vocês e mal posso esperar que fevereiro chegue logo. Um grande abraço desse otaku apaixonado e até breve. Então aguardem, porque em fevereiro o Megalo chega com tudo aqui no Projeção Nerd. Eu já estou ansioso. E agora vamos continuar o vídeo e eu te faço uma pergunta. Você sabe o que houve com o personagem Tommy Oliver depois das suas aparições nos Power Rangers? Isso que o quadrinho Power Rangers Soul of the Dragon nos conta. A história teve envolvimento do próprio Jason para garantir que seu personagem fosse respeitado. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre a última missão de Tommy Oliver. O título parece um pouco pesado, né? Mas será que foi isso mesmo? Então se você não leu o quadrinho e nem tá afim de fazer, eu fiz um resumão com as principais partes da história para contar para vocês, que é uma história maravilhosa. Então vamos lá, mas antes de mais nada, dizer a vocês que em breve vamos ter um novo cenário aqui, por isso, por enquanto estamos usando esse, mas logo logo vai vir algo muito legal para vocês, hein? E é o seguinte, toda a trama desse quadrinho ocorre num futuro distante da série Mighty Morphin Power Rangers dos anos 90. E aí existe a Super Patrulha Delta que cuida da proteção de todo o planeta. E aí vemos um Tommy Oliver bem mais velho e além disso cheio de cicatrizes de suas aventuras de vários anos. O interessante é que a história conta com diversas referências sobre a série. O plot principal é que uma força misteriosa sequestrou o filho do Tommy Oliver. E sim, nesse quadrinho ele tem um filho chamado J.J. Oliver, que também assume o manto do Ranger Verde. E aí, devido ao sumiço de J.J., o Tommy é forçado a uma última missão, digamos assim. É uma história parecida mais ou menos com a do velho Logan. E com o passar da história, a gente descobre que a relação entre Tommy e o seu filho não era muito boa, porque o Tommy é um pai super protetor e J.J. é um cadete, que aparentemente não tem muito tempo para estar com sua família. E aí é constantemente cobrado para dar notícias, então tem um certo conflito sobre isso. Até porque o J.J. se afundou no trabalho como desculpa para evitar os seus pais. E isso a gente vai explicar melhor daqui a pouco, vou contextualizar mais. E aí quando o J.J. desaparece, a sua amiga também cadete chamada Anara procura o Tommy temendo que algo horrível possa ter acontecido com ele. E aí o Tommy Oliver não perde tempo e parte numa empreitada para encontrar o seu filho. Só que tem uma questão. Para fazer isso, o Tommy tem apenas um Morpher em sua posse. E é um dispositivo até melhorado chamado Master Morpher. E tem a capacidade de conter várias moedas de poder para que o usuário possa usar diferentes formas dos Power Rangers de uma só vez. Muito legal. No entanto, o Master Morpher que o Tommy está utilizando é danificado. E aí, cada vez que ele usa uma das moedas, ela é destruída após o uso. Então, nessa história, o Tommy tem só 5 moedas de poder de 5 eras diferentes dos Power Rangers para usar. Portanto, ele tem uma última volta, digamos assim, em cada um de seus trajes. E isso dá muito mais peso aos momentos em que ele se transforma e usa seus poderes. É tipo a última vez que ele vai conseguir ser aquele Ranger, entendeu? E até na época que foi lançado, o nosso saudoso Jason David Frank disse que essa é a sua carta de amor para Tommy Oliver e o seu legado. Faz parte da comemoração dos 25 anos de Power Ranger. E o interessante são as revelações que nós temos não só sobre o Tommy Oliver, mas também sobre esse universo. Porque é o seguinte, a história serve também para mostrar o quão longe a Terra chegou desde a aparição dos Mighty Morphin Power Rangers. Porque é mostrado que nesse mundo já tiveram vários avanços tecnológicos, conseguindo fazer viagens espaciais e até interagir com alienígenas.
Embora a tecnologia tenha avançado muito, mas isso não significa que tudo está melhor, porque ainda há crime acontecendo não só no mundo dele, mas em toda a galáxia. Só que a coisa mais importante que essa série explora é se o Tommy Oliver quer realmente se aposentar. É uma história muito parecida assim com a questão do Bruce Wayne e o Batman, porque o Tommy é alguém que não consegue coagitar a ideia de não ser mais um Power Ranger. Só que assim como o Bruce Wayne não consegue se imaginar não sendo mais o Batman. Só que assim como o Bruce, o Tommy Oliver também é um humano e envelhece. Então a questão é, por quanto tempo ele ainda pode ser um Power Ranger sem se matar fazendo isso? Então acaba que durante a história dá pra saber que ele passou anos com esse dilema entre ele precisa se aposentar, mas a cada coisa que acontece acaba voltando à ação. Porque o Tommy é um personagem que sente o peso do mundo nos seus ombros. E tem um detalhe, nessa história ele é casado com a Catherine, que inclusive foi a Ranger Rosa. E chegou a ser interesse romântico do Tommy por muito tempo. Então foi o chip que deu certo. O que eles fazem interessante nessa história é fugir do clichê do herói com conflitos com sua esposa devido à sua vida dupla. Aqui a Catherine se posiciona de uma maneira muito melhor, porque ela é alguém que lutou ao lado de Tommy por vários anos como uma Power Ranger. Então ela entende de onde vem o seu marido. Essa compreensão faz com que os conselhos dela sejam sábios e ela às vezes até dá um choque de realidade nele quando precisa. Ela sempre sabe exatamente o que dizer, então o legal é isso. E a Catherine também é a mãe do JJ, então o drama não está sendo enfrentado só por ele, é por ela também. E bom, uma coisa que é deixado claro é que assim, a gente sabe da importância do Tommy Oliver e dos Power Rangers, porque eles tinham o poder de mudar mundos, galáxias e até o universo. Mas ainda assim, depois de tantos anos, o mundo ainda está um caos, já há guerra de gangues e outras coisas. Então, constantemente, o Tommy sente que tudo que ele realizou não foi o suficiente, que ele não foi o suficiente. Mesmo assim, a sua esposa Cat diz que ele foi sim suficiente como Ranger, professor e pai, que ele mudou a vida de várias pessoas e ele é sim alguém importante. Então, pessoal, há uma série de tramas muito interessantes. Alguém que passou anos sendo um herói, só que sente que não fez o suficiente. E descobrimos também que o Tommy tem um implante nas costas, porque ele se machucou feio durante uma das batalhas. E isso é algo que causa muitas dores nele. Então dá para notar que, embora grande parte da motivação do Tommy fosse salvar a vida de seu filho, só que a maneira obstinada com que ele age parece também que o que ele quer fazer é reviver os seus dias de glória. Porque ele enfrenta esse dilema de achar que não é suficiente. E assim, ao mesmo tempo que a gente tem um ótimo desenvolvimento do Tommy, o J.J. Oliver também foi bem desenvolvido. Ele é alguém que queria escapar da sombra de seu pai, porque ele é filho de um lendário Power Ranger. Claro que ele vai querer criar o seu próprio legado, e não sempre o J.J. filho do Ranger Verde. Não, ele quer ter a sua identidade própria. Por isso que às vezes ele tenta fazer as coisas sozinho. Ele quer ter uma credibilidade igual ou até maior que seu pai. O que isso significasse ir em missões perigosas. E aí o Tommy e a Nara, que é a amiga do JJ, embarcam nessa missão para descobrir o que aconteceu com ele e trazê-lo de volta para casa. Então a gente vê que o JJ e o Tommy são bem parecidos, porque ambos tentam fazer as coisas sozinhos. E a Nara sofre com isso, porque ela tenta ajudar o Tommy, mas ele não ouve o que ela quer dizer. Às vezes é muito precipitado e dá merda. Mas também dá para entender um pouco porque o Tommy está desesperado para encontrar o seu filho. E aí, o que é que aconteceu com o JJ? Por que ele foi levado? É explicado que, na verdade, o JJ estava investigando uma gangue. Porque a arma que essas pessoas estavam vendendo podia causar uma grande guerra. É um armamento poderoso. Quem está contrabandeando isso é uma pessoa chamada de A Bruxa. Até a personagem Anara tem um desenvolvimento interessante. Em dado momento, ela fala que o sonho do pai dela era que sempre foi ser um Ranger, mas ele nunca conseguiu realizar. E aí ele tentou passar esse sonho para ela, só que esse nunca foi o desejo dela. Então ela sente como se tivesse decepcionado o próprio pai. E aí ela faz um paralelo dizendo que o JJ talvez se sinta assim também, por crescer na sombra do grande Tommy Oliver. E aí faz ele se sentir insuficiente, vivendo fechado e sentindo que não tem amigos de verdade e sempre sente que está vivendo para superar as expectativas que colocaram nele. Então, o interessante de tudo é que essa missão que colocaram o Tommy Oliver não foi só para ele encontrar o seu filho, para se encontrar e entender que o seu tempo já passou, mas que a sua influência serviu para criar novos heróis. E para ele entender também que tudo que ele alcançou até hoje não foi sozinho. Ele teve a ajuda de seus amigos e isso o tornou um lendário Ranger.
E o final desse quadrinho é incrível. Ela serve como uma despedida sincera e uma espécie de passagem de tocha do Tommy Oliver. E o legal é que, apesar de tudo, a trama ainda se encerra com alguns pontos em aberto que podem ser revisitados no futuro. Mas ainda assim, o sentimento que fica é: foi muito bom acompanhar essa última missão do lendário Ranger. Então, o quadrinho Power Rangers Soul of the Dragon, como Jason David Frank disse, é uma carta de amor aos fãs. Além disso, essa história vai além do Tommy Oliver. Ela fala sobre toda a mitologia dessa franquia, quão importante ela foi e o quão impactou gerações. E aí ele faz um paralelo. Esse impacto de gerações foi no mundo real, mas também nos quadrinhos, porque os Power Rangers continuam ativos com novas pessoas sendo recrutadas e tal. Mas eles querem mostrar que para isso tudo acontecer, o Tommy Oliver foi essencial, porque as equipes que ele participou pavimentou o caminho para tudo isso que está acontecendo. Mas no geral é uma história maravilhosa, porque é uma homenagem ao legado do Tommy Oliver, mas agora também se tornou uma homenagem ao legado de Jason David Frank que nos deixou. Então eu apoio que eles continuem essa história, talvez detalhando um pouco mais da questão do JJ e até do Tommy, porque é um universo muito rico a ser explorado. E se infelizmente a gente não pode mais ver o Jason nas telas, mas podemos pelo menos matar um pouco da saudade dele nos quadrinhos. Agora eu deixo para vocês me contarem nos comentários o que acham do quadrinho Power Rangers Soul of the Dragon. E como eu disse, espero que esse quadrinho tenha assim continuação. Então, enquanto não tem o lançamento do próximo vídeo, eu vou deixar aqui na tela para vocês a playlist sobre os vídeos de Power Rangers aqui do canal e a homenagem que eu fiz ao nosso saudoso Jason David Frank. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!